A China desempenhou um papel significativo ao se associar à Arábia para construir uma ferrovia de alta velocidade no deserto, com uma impressionante velocidade de projeto de 360 km por hora. Esse projeto monumental levou uma década para ser concluído, deixando os engenheiros americanos perplexos em 2009. Naquela época, havia céticos se perguntando se a China poderia realmente realizar tal feito. Afinal, a incursão da China na ferrovia de alta velocidade ainda estava em sua infância e seu verdadeiro potencial ainda estava por ser visto. Olhando para o presente, a China emergiu vitoriosa, entregando a primeira ferrovia de alta velocidade do mundo através do deserto em apenas 10 anos. Mas a pergunta persiste: por que a região árabe confiou aos chineses esse notável projeto ferroviário ao invés de optar por pioneiros mais estabelecidos em tecnologias de trem-bala, como o Japão, a Alemanha ou os Estados Unidos? A Arábia Saudita está firmemente ligada às suas reservas de petróleo e o Islã ressoa profundamente em sua população. As cidades veneradas de Meca e Medina ocupam lugares especiais nos corações dos muçulmanos em todo o mundo. Anualmente, durante a peregrinação do Hajj, milhões se dirigem a esses locais sagrados para a adoração. No passado, os peregrinos se dirigiam para lá, alguns de carro, enquanto a maioria dependia de ônibus para chegar à grande mesquita. Esse desafio logístico, envolvendo milhões atravessando o deserto, colocou uma imensa pressão na rede rodoviária desatualizada. Tempestades de areia e preocupações com a segurança agravaram ainda mais a questão. Consequentemente, o problema de transporte durante o Hajj se tornou uma preocupação predominante na Arábia Saudita. Em 2009, o mundo árabe decidiu alocar uma impressionante quantia de 16 bilhões de dólares americanos para uma ferrovia, buscando cooperação internacional para esse empreendimento colossal. Estendendo-se por cerca de 480 quilômetros, a ferrovia deveria percorrer 4 cidades: Medina, Habib, Jeddah e Meca. E essa não era uma ferrovia comum, era uma ferrovia no deserto. Inúmeros países, incluindo Japão, China, Alemanha e Estados Unidos, se candidataram para a licitação. No entanto, o próprio traçado proposto deixou todos maravilhados. A avaliação projetou que a conclusão dessa ferrovia exigiria um mínimo de 11 anos. A paisagem desértica única, com zonas propensas a terremotos e temperaturas que chegam a 55 graus Celsius durante todo o ano, apresentava uma série de desafios. A paisagem intricada poderia potencialmente elevar os custos de construção fora de controle. A Arábia, compreensivelmente, não estava disposta a arcar com custos adicionais, e ninguém desejava embarcar em um empreendimento destinado ao prejuízo financeiro. Portanto, o projeto foi adiado. A vitória da China em assegurar esse projeto monumental não foi apenas sorte, foi uma demonstração de sua competência. A China, há muito tempo, era um importador significativo de petróleo para a Arábia Saudita. Além disso, a disposição da região árabe de colaborar com a China não nasceu da falta de alternativas, mas do sucesso de projetos de infraestrutura chineses anteriores na Arábia Saudita, como a ponte Riad e o metrô de Meca. Agora vamos explorar os 3 desafios formidáveis que a China enfrentou. Em primeiro lugar, criar a ferrovia de alta velocidade Meca-Medina foi como uma busca pelo inatingível. O percurso serpenteava por montanhas no deserto, oferecendo condições de estradas complexas, temperaturas escaldantes de 55 graus Celsius e diferenças culturais marcantes eram apenas alguns obstáculos. Construir em um ambiente tão seco, carente de água e de alta temperatura representava riscos graves para os trabalhadores. Em segundo lugar, o solo arenoso, macio e solto do deserto não era adequado para as fundações especializadas necessárias para trens-balas. Mais de 90% do local de construção era deserto, apresentando desafios contínuos de transporte de materiais. Em terceiro lugar, as tempestades de areia do deserto poderiam descarrilhar todo o projeto. Embora interromper as tempestades de areia fosse impossível, seu impacto nos trilhos da ferrovia era significativo. O sepultamento de areia poderia tornar os trilhos intransitáveis. A equipe de engenharia chinesa tinha trabalho a fazer. Para combater esses obstáculos, a China instalou valas e plataformas de bloqueio de areia ao redor da ferrovia no deserto para mitigar os efeitos do vento e da areia. Eles adaptaram técnicas do deserto de Taklamakan, usando barreiras de areia com formato de xadrez de gramíneas para controlar as dunas móveis de areia.
Em áreas propensas a terremotos, viadutos foram construídos para elevar a ferrovia acima da superfície de areia, embora a um custo maior. Uma ponte icônica, com 1.556 metros de comprimento e atravessando 5 rodovias, tornou-se a maior ponte de ferrovia de alta velocidade do mundo. Para garantir a sua resiliência, sensores de temperatura e extensômetros foram integrados para monitorar as mudanças de temperatura em tempo real e a segurança sísmica da ponte. A China priorizou o cultivo de talentos locais. Mais de 400 trabalhadores locais qualificados foram treinados, oferecendo 2.500 empregos para a população local. A transformação de um trabalhador paquistanês em um habilidoso construtor ferroviário, após 9 anos de aprendizado da língua chinesa e domínio de técnicas de construção, destacou a abordagem da China. A amizade impulsionou a postura da China. Envolver a população local em projetos internacionais fortalece a viabilidade. Compartilhar tecnologia aprimora parcerias globais. Isso marcou a estreia da China em ferrovias estrangeiras no deserto. A ferrovia Meca-Medina, de 450 km, inaugurada em 14 de setembro de 2018, não apenas reduziu o tempo de viagem entre esses locais sagrados, mas também aliviou os problemas de tráfego local. A história de sucesso da China se estende além da Arábia. Colaborações com países como a Indonésia, Rússia, África, Malásia e Tailândia mostram a destreza tecnológica da China, promovendo a boa vontade global. Em um mundo interconectado, as contribuições da China Highway fortalecem a iniciativa Belt and Road. Muito obrigado por assistir. Agora você pode escolher um dos 2 vídeos que estão aparecendo na tela e continuar aprendendo mais sobre o mundo dos negócios ao redor do globo. Nós somos a Elite Global e até o próximo vídeo.